tudo bom contigo? Olha aqui de novo no Cantinho da Mê. Eu sou a Mê, este é meu cantinho, seja muito bem-vindo. E nossa, menina, você tá com carinha de morta? Eu tô com carinha de morta. Porque Salomão vai dizer que a alegria embeleza o rosto. Mas diante dessa situação de mediocridade que alguns cristãos têm se colocado, eu fico pensando como? Nossa, mediocridade, que coisa forte, coisa ridícula, que coisa opressora. Por que você tá falando isso sobre pessoas que buscam a Deus? Porque infelizmente o que a gente vê nos dias últimos, porque eu espero que Jesus Cristo esteja com isso dizendo que tá mais perto de voltar, a gente vê o amor se esfriando, a gente vê pessoas que deveriam estar proclamando e testemunhando desse amor, fazendo tudo ao contrário. É uma grande hipocrisia. Cristãos brigando uns com os outros, destruindo amizades, deixando de se importar com o que realmente importa, com o que realmente um cristão deveria se importar. Falando mais de coisas da terra do que de coisas do céu, com os olhos fixos nas coisas medíocres, vãs e inúteis da terra. Sabe, C.S. Lewis já disse que aquilo que não é eterno é eternamente sem sentido, mas parece que estamos eternamente focados naquilo que não importa. Se você não se identificou com isso, fica aqui também. Porque muitas vezes a gente acaba pensando que são sempre os outros que são medíocres, sempre os outros que são superficiais. Mas antes dessa palavra chegar pra você, chegou pra mim. A mediocridade que a humanidade acaba se colocando. Especialmente aquela humanidade que já sabe que Cristo é Senhor, sabe que Cristo tem coisas muito maiores e melhores preparadas. É uma galera que se submete a esse tipo de coisa, sabe? Ao prato de lentilhas. Então, fica aí, deixa seu like já no começo pra dar aquela força. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com as pessoas que você ama. E vamos embora. Antes da gente começar, eu queria falar pra vocês uma música que eu posto direto lá no meu Instagram, que é Herege, do Mauro Henrique. E tem um trecho dessa música que, infelizmente, representa muito o que a gente tem visto nos últimos dias. Eu não consigo amar quem não enxerga a vida como eu vejo, que não entende a Bíblia como eu leio. Pessoas que legitimam o ódio, legitimam a discórdia, quando, na verdade, o que a Bíblia nos mostra é que essas coisas são abomináveis, sabe? Se enchendo com debates e com polêmicas que não edificam ninguém, só atrapalham as pessoas que estão realmente tentando ser edificadas. E Paulo vai dizer lá em Romanos que no que depender de vós, tem de paz com os homens, mas é porque essa parte da Bíblia não é conveniente você ler. Não é conveniente você ver a parte que você, mesmo tendo a razão, não pode usar dessa razão para diminuir ou ofender ou menosprezar a pessoa pela qual Jesus morreu. E falando sobre Jesus morrer pelas pessoas, quantos não deixam esse ministério tão importante de proclamar a verdade de Cristo morto e ressurreto por amor à humanidade por causa dessas divergências, por causa das coisas diferentes? Isso, inclusive, era algo que Pedro fez logo no comecinho, antes de ele entender que a missão dele era pregar para todos, que o evangelho tem que chegar a todo mundo. Paulo, que foi o apóstolo entre os gentios, a pessoa que foi para diversos povos diferentes, de culturas muito inusitadas e completamente opostas ao cristianismo, falou lá em 1 Coríntios 9, que para mim é o capítulo do missionário. Se você tem chamado missionário, se você entendeu o que é ser crente, você precisa ler 1 Coríntios 9. E aí Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 9, 22, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Olha o amor que Paulo tinha para com as pessoas. Paulo amava aquelas pessoas, mesmo que elas não amassem a Cristo como ele amava, mesmo que elas não se importassem com as mesmas coisas que ele. Mesmo que elas tivessem desviado do caminho, fugido daquilo que é certo, Paulo derrama amor na vida daquelas pessoas porque ele primeiramente foi amado. Mas infelizmente o que a gente vê hoje é uma geração de cristãos que acham que o amor é só deles. Afinal, são dignos de tal dom? Pessoas que fazem com que aqueles que estão longe de Cristo, mas querem alcançá-lo, se sintam como Zaqueu, que foi impedido por uma multidão que seguia Cristo de conhecê-lo. Não foram as pessoas de fora que impediram Zaqueu de chegar a Cristo. Foram seus seguidores. São pessoas que limitam, selecionam, colocam coisas da terra na frente do seu ministério que foi concedido por Deus. Pessoas que vão na contramão, mas não é na contramão do mundo. Enquanto Cristo rompia o muro da divisão, nós cristãos estamos nos levantando novamente. Enquanto Cristo tirou a inimizade que havia entre os povos e nos tornou um povo de Deus, independente de raça, de cor,
de gênero, tudo. Ele nos tornou filhos de Deus, povo de Deus, povo escolhido para falar sobre as grandes obras daquele que nos salvou, daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é uma verdade que, se você é cristão, ela te alcançou, mas não pode parar em você. Essa é uma verdade que nos leva a refletir que tem muitas pessoas que não são povo de Deus. Pessoas que estão, sim, longe do cristianismo, que estão longe daquele que pode religá-las ao Pai. E isso é uma coisa urgente. A gente não pode colocar limites fúteis para impedir dessa coisa que é incrível, que é eterna e que vale a pena. Que é a salvação de muita gente. Mas, infelizmente, nós vemos cristãos colocando mais limites do que aproximando pessoas de Cristo. E isso é impressionante, mas do jeito ruim. Agora, se você se identificou, e se você também não se identificou e é cristão, eu tenho uma coisa boa pra te alertar. E isso é sério. O que eu vou te contar agora, ninguém te contou antes, é algo que você não sabe, não tem conhecimento, por isso que você tem vivido da maneira que tem vivido. Você não pertence a este mundo. O quê? Pois é, cristão. Se você aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se você recebeu o Espírito Santo, confessou com seus lábios que Jesus é aquele que é o Senhor da sua vida, você não pertence mais à Terra. Seu foco não está nas coisas daqui. A gente tem muitos desafios, a gente tem muitas adversidades, a gente tem muitos problemas, mas acima de tudo, nós temos um reino ao qual nós vamos, ao lugar que nós verdadeiramente pertencemos, aquilo que não é fútil, mas que vale para toda a eternidade, aquilo que é eterno de verdade. Um lugar que não há morte, não há choro, não há pranto, não há angústia, e Jesus está lá. A gente deveria, como cristãos, manter nossos olhos focados nisso, em conseguir tesouros, mas não aqui da terra, tesouros no céu, em fornecer a outras pessoas a possibilidade de também irem para esse paraíso, irem para esse reino que Deus tem feito para cada um de nós. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Querido cristão, isso tudo já está prometido para você, se você acredita em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O fato da gente saber que isso é verdade já deveria nos motivar a viver a nossa vida não com os olhos fixos nas coisas superficiais, esdrúxulas e ridículas, que são as coisas da terra comparadas com essa grande realidade. E por isso deveríamos viver segundo aquele que nos concedeu essa chance de salvação, essa chance, esse acesso, essa passagem para o reino de Deus. Mas a pergunta é, você ainda vai querer priorizar as coisas da terra? As coisas evidentemente superficiais que a gente vê aqui. Não estou dizendo que você vai se abandonar, vai viver de qualquer jeito, não tomar conta das suas responsabilidades. Afinal, Jesus já está voltando, para que estudar? Não é isso. Claro que nós vamos viver a nossa vida aqui na Terra da melhor maneira possível, honrando ao nome do Senhor, mas sabendo que nosso lugar não é aqui. As coisas aqui podem dar tudo certo, podem dar tudo errado, mas a nossa alma, o nosso corpo, o nosso ser clama pela eternidade. Essa eternidade nos foi concedida por causa de Cristo. Essa eternidade no bom lugar. O que não é eterno é eternamente fútil. E o que Deus tem nos prometido é essa verdade. A verdade pela qual nós deveríamos viver e focar os nossos olhos. Uma verdade de um céu para todas as pessoas que escolherem ouvir a voz do Senhor, ouvir a sua palavra e confessarem que Jesus Cristo é o Senhor. E nosso esforço como cristãos não deveria ser de repelir essas pessoas cada vez mais. Especialmente pelos motivos banais que temos repelido e retaliado muita gente. Muita gente. Nosso objetivo deve ser amá-los e fazer tudo que estiver ao nosso alcance para proclamar o Evangelho para elas. Porque da mesma forma que um dia nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Cristo, por sua infinita misericórdia, enviou pessoas para falar do seu amor por nós, instrumentalizou muitas vidas para que nós pudéssemos ser encontrados. Da mesma forma, nós devemos nos submeter às mãos de Cristo, dizer, eis-me aqui,
e falar para essas pessoas sobre a verdade que dá sentido à nossa existência, ou pelo menos deveria dar. Vamos ser cristãos de verdade que focam naquilo que realmente importa. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal, me seguir nas minhas outras redes sociais. Muito obrigada por tudo e tchau!